Fala galera, beleza? Bem, esse é o primeiro vídeo aqui de uma série que eu tô iniciando no canal, né? Chamada de Arquiteturas de Software, beleza? E, bem, nesse primeiro vídeo aqui dessa série, a gente vai estar falando aí da arquitetura em camadas, beleza? Arquitetura em camadas, beleza? Eu estou decidindo trazer ela primeira porque talvez ela seja a que você esteja mais familiar por conta que o próprio Nest usa ela, beleza? A gente vai entender aqui é bem interessante, tá? Bem simples também de entender, não tem nada muito complexo, beleza? Vale ressaltar aqui, beleza? Para você não confundir, que é o seguinte, pessoal. As outras arquiteturas, elas também têm camadas. Porém, elas não são a arquitetura em camadas, tá? Porque em camadas aqui é o nome da arquitetura. Então também tem a arquitetura lá hexagonal, né? Que também tem camadas, mas não é a arquitetura em camadas. Ela é a hexagonal. Tem a Clean Arch também, né? Que é outra arquitetura que também tem camadas, mas não é a arquitetura em camadas, tá? Só para não ficar confuso aí, beleza? Porque de fato esse nome aqui confunde. Então vamos lá, beleza? Bem, a arquitetura em camadas, pessoal, ela tem basicamente 3 camadas, tá? A camada de apresentação, tem a camada de serviço, beleza? E a camada de acesso a dados. Beleza? Bem, vamos entrar agora um pouco aqui em detalhes em cada uma delas, beleza? É bem simples aqui, não tem muito o que a gente falar. O que acontece, pessoal? Essa primeira camada aqui de apresentação, né? Ela está muito ligada aí, ainda na nossa cabeça, né? A interfaces gráficas, a UI, tá? Mas com a evolução das aplicações, né? Por exemplo, hoje você desenvolve uma API, não tem UI, né? A UI está em outra aplicação que vai consumir essa API, né? Então, a apresentação, né? Vamos dizer assim, é um pouco outdated, né? Um pouco passado a gente pensar só em UI, né? E aí eu gosto de pensar na camada de apresentação como a camada, né, de interação do cliente, beleza? E eu vou mostrar os exemplos aqui no Nest, beleza? Vai ficar bem mais simples, tá? Então a camada de apresentação é a camada ali mais externa que existe, beleza? Que é onde justamente o usuário, o cliente, né? Ele vai interagir com a aplicação. E por interação eu digo gerar input e receber output, né? Então imagine, por exemplo, aqui que na camada de aplicação seja de fato uma interface gráfica, uma UI, né? Então o que é que o usuário faz na interface gráfica? Ele aperta, sei lá, um botão, aí ele gera um input para o back-end, para um sistema, né? E aí ele recebe um output, né? E aí quando a aplicação recebe esse output, ela atualiza a UI do usuário, né? Simples assim, beleza? Então a apresentação é a camada mais externa, né, da arquitetura em camadas, e ela é responsável aí pela interação do cliente, né? Basicamente falando, tá? É ela que recebe os inputs e devolve o output, beleza? A camada de serviço, ó, ela é a camada, né, de regras de negócio, beleza? Eu fico pensando em inglês e português, aí fica confuso. Regras de negócio, beleza? Então a camada de serviço, né, é a camada que a responsabilidade dela é processar as regras de negócio, beleza? E aí nós temos a camada de acesso a dados, né, que o nome já é bem bem descritivo, né? Ela tem o objetivo aí da gente persistir os dados, né? Buscar persistir, pegar os dados, né? Enfim, manipular os dados, né? Beleza? Beleza. Então, galera, essa arquitetura aqui é a arquitetura que o Nest usa, beleza? Deixa eu ver se quebrar aqui fica interessante. Acho que não. Mas beleza. Essa arquitetura aqui é a arquitetura que o Nest usa, beleza?
Então, vamos ver agora aqui no Nest. Eu estou nessa aplicação aqui, Nest, né? E aí, se a gente perceber, olha só que interessante, ó. A gente tem aqui no nosso controller, eu estou nesse controller aqui de autenticação, que ele declara os endpoints /auth, /register, /auth, /login, né? Bem genérico aí, nada demais, beleza? E aí, galera, o que acontece? Essa classe aqui, né? Ela pertence à camada de apresentação, né? Por quê? Você concorda comigo que é aqui onde eu recebo os inputs do usuário e onde eu devolvo os inputs, onde eu devolvo, né, um output para ele, uma saída para ele, né? É aqui, né? Então é aqui onde a gente declara a nossa interface HTTP, né? A gente declara o nosso contrato, né? A nossa interface HTTP. E aí eu falo por cliente assim, ó, cliente, você quer se comunicar comigo? Você quer se comunicar comigo? Você quer interagir comigo? Gerar input para mim? Então, você vai ter que gerar esses inputs, você vai ter que se comunicar comigo usando o protocolo HTTP. Você vai ter que seguir esses endpoints aqui, nesses verbos, né? Cadê os verbos? Aqui, nesses verbos. Você vai ter que passar esses valores que eu estou dizendo que você tem que passar no corpo ou no parâmetro, né? Então aqui a gente define isso. E aí, se você fizer tudo bonitinho aqui, do jeito que eu estou falando, você vai conseguir conversar comigo e aí eu vou te devolver um output, uma saída, né? Então a camada de apresentação, né? Ela, né, para a gente tirar um pouco dessa questão da UI, beleza? Da nossa cabeça aí, que fica muito, né? Muito, tem uma conotação muito forte aí para a camada de apresentação. Então, bem, a camada de serviço, pessoal, né? Aí o que acontece? A gente tem aqui a camada de aplicação, ou a camada de apresentação, desculpa, a camada de apresentação, né? E aí o que acontece? Essa comunicação, pessoal, ela é sempre em uma mão, né? Ela é unidirecional, né? Então, a camada de apresentação, os componentes da camada de apresentação, eles se comunicam ou com outros componentes da camada de aplicação, desculpa. Os componentes da camada de apresentação, eles se comunicam ou com os outros componentes que pertencem à camada de apresentação, ou eles se comunicam com uma camada mais interna, com os componentes de uma camada mais interna. No caso, seria a camada de serviço aqui, né? Que ela é responsável pelas regras de negócio, né? Então, olha só. Essa classe aqui, ela depende de um serviço, de um auth service, né? E esse auth service, obviamente, ele pertence à camada de serviço, né? Tá bem explícito até no nome dele, né? Que processa as regras de negócio. Então, essa classe aqui que pertence à camada de apresentação, ela se comunica com o componente da camada de serviço, né? E aqui no serviço vai ter as regras de negócio, né? Os ifs, vamos assim dizer, né? Então, sei lá, aqui talvez nem seja regra de negócio, ou seja, né? É difícil a gente, às vezes, aí distinguir. Mas, sei lá, onde vai ter a maioria dos teus ifs, vamos assim dizer, né? Sei lá, o cara vai pagar uma parcela, né? Ó, paga a parcela aí, sistema. Ele chama o endpoint para pagar a parcela, passa os dados e aí vai ter lá. Se a parcela não tiver vencida, ou se a parcela tiver vencida, então aplique essa taxa de juros com base nessa quantidade de tempo, blá 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 blá, né? Onde vai ter os ifs aí da tua aplicação, né? Os fors, vamos assim dizer, né? Então aqui, né? Camada de serviço, né? E aí a camada de serviço, né, ela se comunica com uma camada de acesso a dados, né? No caso, a nossa camada aqui de acesso a dados, ela está simplesmente abstraída ao Prisma, né? O Prisma, ele fez a implementação dele lá, ele é né, está na camada, né, de acesso a dados e ele tem lá a implementação dele e eu os comunico com ele aqui, ó, injeto aqui no meu serviço, né, como a gente faz e uso aqui, né, essa camada de acesso a dados, beleza? Não é uma implementação nossa, é uma implementação do Prisma. E aí a camada aí é por responsabilidade dele, vamos assim dizer, né? E aí, pessoal, uma coisa interessante aqui é que é o seguinte, ó. Algo da camada de apresentação, um componente da camada de apresentação, eles comunicam, né? Ele tem noção, ele tem ciência, ele sabe que existe um componente da camada de serviço, que é o auth service, e o auth service, ele sabe de componentes da camada de acesso a dados, né? Que no caso que é o Prisma.
Mas o contrário não é verdadeiro. O meu serviço não sabe nada do controller, né? E o Prisma não sabe nada do meu serviço, da minha aplicação em geral, né? Ele é totalmente ali agnóstico, né? Desacoplado, ele não sabe de nada, né? E aí tá percebendo? Esse fluxo de comunicação, né? Ele é apenas aí, né, unidirecional, né? Só vai em uma direção, né? E aí, obviamente, você tem os retornos, né, de cada método ali para retornar para o seu chamador, né? E assim eles, vamos dizer, assim eles se comunicam, né? Eles conseguem fazer essa comunicação, vamos dizer, que vai e volta para ele, né? Para o chamador, beleza? Então, bem, é basicamente isso, tá, pessoal? A arquitetura em camadas, beleza? Não tem muito segredo, né? E você percebe que ela é feita aqui ela é usada aqui no Nest, né? Bem, vou falar um pouquinho aqui, tá? Assim, dos problemas, tá? Antes de falar, eu quero deixar muito claro o seguinte, pessoal. Essa arquitetura do Nest, ela é excepcional. Você consegue desenvolver aplicações robustas, escaláveis, só com isso daqui, velho, né? Às vezes você não precisa inventar roda, isso daqui é muito suficiente, velho. Quantas startups aí conseguiram subir, levantar suas aplicações a quantidade de usuários incríveis e rodar liso. Cara, só com isso daqui, né? E conseguir manter a codebase só com isso daqui, né? Só com um jeito Nest, vamos assim dizer, de se construir a aplicação, né? Então, às vezes, a gente reinventar a roda, pensar em arquiteturas, né, mais complexas, vamos assim dizer, sabe, pode ser que seja algo que você possa até pensar em descartar, né? Porque não é... O teu negócio não tem problemas tão complexos para precisar de outra arquitetura, beleza? Mas o que acontece, tá, pessoal? Um dos downsides, né, um dos problemas dessa arquitetura é que a camada de serviço, beleza? O que acontece? Esse cara aqui, as regras de negócio, né, os problemas do domínio, né, elas são o coração, né, da nossa aplicação, né? Principalmente se você vê do ângulo de um DDD, né? Então, um software ele é feito para solucionar as regras de negócio, né? Você pode ter o banco de dados tinino que for, a interface mais bonita que for, enfim, mas se não solucionar bem os problemas de negócio, a gente pode dizer que é um software que não é bom, né? Assim, vamos dizer. E é muito difícil, tá, pessoal? A gente fazer um software que soluciona as regras de negócio, beleza? Então, o que acontece? O problema aqui na arquitetura em camada, né, é que a camada de serviço, ela fica responsável por muito mais coisa do que apenas as regras de negócio, né? Você percebe que as regras de negócio aqui, elas estão acopladas, né? A camada de serviço aqui, ela está responsável por fazer as persistências, né? Fazer as operações no banco de dados, ela está responsável aqui por manipular erros, né? Por gerenciar erros. E se der erro no banco de dados, blá blá blá. E se não sei o que resposta eu dou para o cliente? Será que é um 401, 400? Né? Aqui, ó, será que é uma exceção de conflito, um 409? E por aí vai, né? Então, aqui tem muita responsabilidade para ela, né? Ela não está lidando só com a regra de negócio, ela está lidando com vários problemas aqui. Será que essas operações têm que ser transacionais ou não? Sabe, é muita responsabilidade para ela. Sendo que a camada que processa as regras de negócio, ela deveria ser responsável, né, só por processar as regras de negócio, né? É por isso que se a gente for ver nas outras arquiteturas, né, a camada que processa a regra de negócio, ela é colocada no centro. Ela fica aqui, ó. Em vez dela ficar aqui no meio e ter outro cara para se comunicar, ela fica... Deixa eu copiar tudo aqui, né? Ela fica aqui no final, ó. Que é a camada, né? Camada de domínio, que a galera vai chamar, né? Domínio. Por quê? Porque ela não se comunica mais com ninguém, né? Ela tá no core ali. Se você ver a CleanArch, qualquer outra, elas colocam as regras de negócio, o domínio aqui no coração, no final, para justamente ela não ter mais com quem se comunicar e ter só essa responsabilidade que é processar as regras de negócio, beleza? Então, bem, esse basicamente pode ser um dos downsides, tá? Aí,
Se você estiver trabalhando com uma aplicação, um software que tem uma regra de negócio muito difícil, beleza? Outra coisa que eu quero falar aqui também, muito interessante para vocês, pessoal, é um negócio chamado aqui, ó, até do DDD, tá? Que é chamado de Active Record, tá? Eu não sei nem se é interessante eu falar aqui, mas eu acho que tá muito ligado. O que acontece? O DDD, né, ele é o DDD, ele vamos dizer assim, ele fornece pra gente várias maneiras de solucionar os problemas das regras de negócio, os problemas, né, do domínio, beleza? E aí, essas maneiras, esses padrões que o DDD oferece são 3 e eles são chamados de padrões táticos, beleza? E aí é o Transactional Script, o Active Record e o Domain Model, modelo de domínio, beleza? Então é o Transactional Script, o Active Record e o Domain Model. O Domain Model, o DDD diz assim, ó, você vai usar o Domain Model quando a regra de negócio ela for super complexa. Se a regra de negócio for mais simples ou mediana, se a regra de negócio for simples, você pode usar o Transactional Script. Se for mediana, você pode usar o Active Record. O Nest aqui, do jeito que a gente está fazendo aqui, a gente está usando o Active Record para solucionar nossas regras de negócio. O que é o Active Record? Pessoal, o Active Record ele é o seguinte, tá? Ele é um padrão que é o seguinte. Um Active Record é uma classe, né? Que ela representa um record. Record do inglês significa registro, né? Então ela representa uma linha, um registro do banco de dados. De uma tabela, né, do banco de dados. E ele é ativo porque ele opera sobre esses dados. Ele tem, ele faz operações sobre esses dados que ele armazena, né? Então, se você perceber no que eu estou falando, assim, se você conseguir ligar, isso nada mais é do que a implementação, né, do ORM, né, bem familiar, né? O que é um ORM, né? Olha só, o ORM aqui, se eu vir aqui no meu Prisma, ó, eu tenho aqui, ó, eu tenho classes aqui, objetos que representam linhas, né, no meu banco de dados, e aí eu posso fazer operações sobre essas linhas, ó. Eu posso encontrar eu posso deletar né? Então, por isso que vem ativo, né? É ativo porque ela consegue fazer operações, né? Não é só uma classe que serve para armazenar os dados, né? Mas também para operar em cima desses dados, né? Então aqui você usa basicamente isso, tá? Para solucionar o seu problema, né? No Nest. Você vai estar usando a camada, a arquitetura em camada, né? E você vai estar usando o Active Record, né? Que é um padrão que os ORMs implementam, né? Que é o que a gente explicou aí, beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, ok? Se ficou alguma dúvida, deixa aí na descrição. Vai ter mais aqui dessa série, beleza? E abraço, cara. Deixa o like, se inscreve no canal aí, beleza? E até o próximo vídeo. Valeu!